Boa tarde, minha gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Entre Família está no ar. E hoje com a presença ilustre dele, que está me fazendo companhia aqui. Com certeza. Inclusive ontem eu estava no Vida e Saúde, Suzane. O pessoal de casa deve estar, caramba, o cara estava no Vida e Saúde, hoje já está no Entre Família. Amanhã, quem sabe, eu vou estar onde? No Mira da Verdade, Bíblia Fácil, né? Bíblia Fácil, não. Escola Bíblica, estreou ontem. Já vai pegar o lugar do pastor Gilmar, como Vou lá, assim? pastor Gilmar, no dia que você não puder ir, pode me chamar aí que eu posso fazer o Escola Bíblica também. Estreou ontem, inclusive, foi um sucesso. Que legal, muito foi bacana. Mesmo. 8h30 você pode assistir também, 8h30, é um programa super bacana. Tudo bom, Suzana? Tudo. Vou te apresentar, caso o pessoal ainda não te conheça aqui do Entre Família, o nosso público. A gente chama ele de Chapolin. Todo mundo conhece ele por esse nome, mas o nome mesmo real é Thiago Coelho. O apelido é Thiago, né? O nome já virou. Exatamente. É daqueles apelidos, Suzane, que você recebe na época do colégio interno. Quem já estudou no colégio interno, é um lugar onde você vai, você dorme na escola, você estuda na escola. Então, você passa a vida inteira ali. E você acaba ganhando um apelido e ficou para a vida inteira. O Chapolin já foi apresentador aqui muito tempo na TV Novo Tempo, aí ele foi subindo de cargo e veja só, hoje ele é meu chefe, né? Que foi coisa. caindo no cabelo também, né? Daí eu acho que me tiraram, mas tá tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês. Não se preocupe, amanhã o Cris já está de volta, hoje ele está resolvendo algumas coisas, inclusive aqui dentro da Novo Tempo, que ele cuida de outras áreas também, além de estar apresentando o Entre Família, ele também coordena toda a parte de programação, coloca os programas no ar, ele vê toda essa questão e é uma parte bem técnica. E hoje ele está resolvendo algumas coisas, mas amanhã está de volta. Mas a gente vai falar de um assunto hoje pertinente. Sim. Na verdade, eu achei até interessante, assim, uma providência, né? Não é coincidência, é providência. Para você aprender. Exatamente, exatamente. Eu estava, inclusive, essa semana, Suza, estava em casa falando alguns temas. Inclusive, encontrei o pastor Gilmar no final de semana e a gente abordou um pouco desse tema, né? E eu estava pensando, cara, eu acho que eu tinha que me aprofundar um pouco mais nessas questões de pai, né? Nossa. Aprender, inclusive um livro que a gente vai dar uma dica daqui a pouco durante o programa, eu estou procurando para comprar, porque eu acho interessante, eu acho que a gente tem que aprender mais sobre isso, né? Daí, cara, eu tava vendo, poxa, hoje é o dia que eu tenho que vir cobrir o Cris, e eu fui ver o tema do programa. Era o que você precisava. Exatamente. Então gente, é providência. Deus é demais. Exatamente, porque inclusive daqui a pouquinho a convidada que a gente vai receber hoje no programa tem dicas maravilhosas para você que é pai, você que é mãe, está sentindo dificuldade de como cuidar dos filhos, do que fazer na educação dos filhos, então a gente tem dicas valiosas para vocês. É isso aí, gente. Se o Chapolin vai aprender, você aí de casa também, eu também vou aprender, estou ansiosa por esse programa. A gente vai fazer um breve intervalo de 30 segundos apenas para você respirar, tomar uma água e sentar aí nesse sofá e não sair, porque hoje o programa está incrível. O Entre Família volta já. Entre Família de volta, hoje com um tema pra lá de interessante, nós vamos falar sobre escola de pais. Exato. A gente estuda para tanta coisa, né, Chapolin? A gente estuda para nossa profissão, faz curso de capacitação, qualquer coisa que a gente vai desenvolver hoje, num trabalho, num novo negócio, a gente estuda. Mas a gente não estuda, assim, significativamente, sistematicamente para fazer a maior coisa das nossas vidas, que é educar uma criança. A gente faz pós-graduação em pais? Não faz. A gente faz tudo, né? Mas como você falou, tem tanta coisa que a gente tem que... A gente acaba descobrindo quando é pai, né? Sim. Do dia para... Nasceu a criança e agora, o que eu vou fazer? Por isso que a gente trouxe hoje esse programa, várias dicas que vão ajudar você a ser um pai melhor, uma mãe melhor. E a gente já quer deixar aqui no ar, Suza, algumas perguntas, né? Para você participar com a gente, mandar seu comentário, de repente você pode mandar uma foto aí com a sua família e a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. Você pode responder para a gente, né? Se você tem alguma dúvida a respeito da educação com os filhos, participa com a gente. O nosso DDD é 12 983150249. Esse é o nosso WhatsApp, é isso mesmo, né, produção? É isso aí. Pode participar com a gente, manda aí no WhatsApp e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário a respeito do programa de hoje. E você pode falar qual é o seu maior desafio na educação dos seus filhos aí na sua casa, que a nossa especialista vai também te ajudar com esse maior desafio. Então vamos lá receber ela, por favor. Você que é o convidado de hoje também, Chapolin. Convidado, Suza. O que tem? Vai ter alguma coisa, um suquinho, nada? Não tem nada? No final a gente tem um presente. Tá no Vida e Saúde, deram até comida pra mim, viu? Então a gente vai te dar um livro, que é o que a gente tem aqui. Ótimo. Pra você levar pra casa. Não tem coisa melhor do que livro. Vamos receber então a nossa convidada, Karina. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Karina, a alegria é nossa. Eu já conversei com a Karina pelo telefone, já ganhei uma aula de brinde ali quando a gente estava preparando a produção do programa de hoje. A Karina Carnassali Deana, é pedagoga e educadora parental. Ela é licenciada em letras e tradutora, gosta muito de escrever, né, de criar maneiras de ajudar as crianças a desenvolver no aprendizado, mas principalmente você ajuda muito os pais, né, na educação de seus filhos. No final do programa a gente vai falar um pouquinho do projeto que ela tem, que é a Escola Vida Campestre. E é um prazer ter você aqui com a gente, Karina, para nos ajudar nessa doce e desafiadora missão como pais, né? Eu já queria começar falando o que a gente comentou, né, Chapolin? A gente estuda para tanta coisa e por que não estudar para ser pai e mãe? Com certeza, estudar para ser pai e mãe é muito importante, porque acho que não tem missão maior que Deus nos deu do que a paternidade, né? E para o cristão, acho que essa responsabilidade ainda fica maior ainda, mais importante ainda, porque como cristão a gente não está aqui para educar uma criança simplesmente para ser um cidadão bom ou um bom cristão, né? A gente está aqui para educar realmente a criança para ser um cidadão celestial, né? Um membro da família de Deus. Então essa responsabilidade aumenta. Mas eu acho que a gente não precisa ficar nervoso com isso, porque a gente tem à nossa disposição o melhor e maior pedagogo do universo, né? O próprio Deus se coloca, né, à nossa disposição para nos ajudar nessa caminhada. E Ele já deixou muitas orientações para nós na Bíblia que valem até hoje. Então, o nosso papel agora, como pais, educadores, é buscar um mentor, que é o nosso Deus, e as suas instruções, Ele vai nos guiar. Você falou uma coisa super interessante, né, nessa questão que a gente educa não só para essa vida, né? A gente educa para algo que a gente sabe que é algo muito maior do que a nossa própria existência aqui, que é a eternidade. Para a gente que aqui da TV Novo Tempo, a gente acredita que Jesus vai voltar e a gente vai para um lugar muito melhor, que a gente fala que é a volta de Jesus. Então, a gente educa os nossos filhos para esse local, não é para cá. Pensando na eternidade. Exatamente. Então, quando você fala disso, é uma dimensão tão grande e, assim, acho que a responsabilidade até aumenta e faz a gente ficar preocupado. Isso é bom, porque se a gente não se preocupa, a gente não acaba descuidando com pontos. A gente se acomoda, né? Se acomoda, exatamente. Mas, enfim, que é tão forte essa questão dos filhos, porque, por exemplo, quando você tem um filho, quando vai numa loja e compra um produto, né? Você recebe o produto, que nesse tablet aqui vem um manual, ou PDF, você pode baixar na internet, ou vem impresso, vem na caixinha, tudo certinho. O filho não. Ele vem ali nu, completamente nu, sem manual. Você não sabe como fazer. Branco, né? Exatamente. E isso é muito difícil, né? Como você lida com tantos pais, tantas mães, como que é esse impacto, né, do nascimento e como que você conviver com essa responsabilidade, né? De ter que cuidar de alguém que você não sabe nem por onde começar. Então, embora a gente, né, tenha mesmo essa concepção que filho não vem com manual, né? Ai, como que eu ligo isso? Como que eu desligo, principalmente? Principalmente o desligar. De onde que abaixa esse volume? Na verdade, Thiago, a gente tem manual. Acontece que com o passar do tempo, a gente foi esquecendo desse manual. E esse manual está escrito há muitos anos. Na verdade, ele foi escrito desde o fundamento desse planeta, né? Deus deixou o manual. É que a gente perdeu a intimidade com o manual. É interessante você falar isso, Karina, porque a gente tem esses conceitos bíblicos, mas eu tenho uma sensação de que, de maneira prática, talvez, ou então talvez eu não enxerguei da mesma forma que você, a gente tem dificuldade de aplicar esses conceitos bíblicos na prática, no dia a dia. Então, por exemplo, a gente vem aí dos nossos pais e avós, que quando eles chegavam e falavam assim, vou educar essa criança, era chegar o rei, né? Uma cinta, uma vara, era... Suzane, traduz o que seria chegar o rei. Vamos lá. Olha, em Goiás chegar o rei, na verdade a gente usa essa expressão mais para cavalgar, né? Mas é bater na criança, né? Dá uma coça, né? Dá uma coça ali, bater na criança. E eu queria que você trouxesse esse conceito mais claro para a gente. O que é educar? Educar é isso? É pôr de castigo? É fazer uma lista de nãos? É proibir? É disciplinar? O que é educar? Então, hoje em dia, existem muitos conceitos de educar, né? São tantos que a gente até fica confuso mesmo, né? E cada conceito de educação, ele vem de uma crença, de uma base filosófica. Então, fica confuso mesmo pra gente. Por isso que eu digo que a base da educação para o cristão é a Bíblia. Então,
a educação que Deus idealizou, que é chamada de verdadeira educação, ela visa o desenvolvimento harmônico da criança. Então, a gente não está preocupada só com o comportamento, com o sintoma da desobediência. A gente está preocupada ali com o aspecto intelectual, com o aspecto moral, com o aspecto físico da criança, com o aspecto espiritual também. Então, tudo isso tem que vir junto, vai sendo desenvolvido junto, né? E a base de tudo isso é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala de educação, o pai educador, ele não está assim preocupado só com o sintoma, a criança é birrenta. Ah, não sei o que eu faço. O pai educador, ele raciocina da causa para o efeito. Entendeu? Então, ele está olhando aqui, aquela criança é birrenta, grita, é manhosa. O que está acontecendo? Porque, geralmente, a desobediência, ela ocorre, pode sim ocorrer por uma tendência natural da criança. A personalidade dela tem aquela tendência. Mas, muitas vezes, a desobediência acontece pelo contexto do lar. E o pai educador está de olho nisso. E o mentor, que é Deus, pode nos ajudar também a estar atento. Então, por exemplo, uma criança que faz birra. Certo. Muito comum, acho que até a gente já fez, né? Não sei como você era, Suzane, quando você era criança, mas Devia ser eu já terrível. me dei umas jogadinhas. Não, mas por incrível que pareça, birrenta eu não era. Nunca se jogou no chão? Não. Que bom. Eu era assim, Manhosa. não, eu questionava, muito questionadora. Não aceitava prontamente E a até ordem. hoje. Até Traduzindo, polêmica. Que polêmica. Não, aí eu queria só entender por quê. Então, por me exemplo, fala. vamos pegar aqui um caso de uma criança agressiva, por exemplo. Sim. A criança está batendo nos coleguinhas, está batendo em casa. O pai que não está preocupado com a educação dessa criança, da educação harmônica dela, ele vai só tratar a raiz. Vai lá, põe de castigo, ameaça, tem uns que barganham, né? Ah, se você parar de bater no seu irmãozinho e promete uma coisa. Isso é tratar sintoma. Mas o pai educador que conhece, né, o mentor, que é Deus, está interessado em aprender mais a palavra de Deus, ele já sabe, tem que raciocinar da causa para o efeito. Então, essa criança realmente pode estar apresentando ali uma tendência natural dela, mas ela pode também estar refletindo o meio. Então, por exemplo, o pai já vai pensar, será que ela vai procurar um mentor, né, que é Deus que nos ajuda, né, a ter essa visão? Será que ela está vendo alguma situação de agressividade na escola? Será que ela está tendo algum contato de agressividade aqui em casa? Talvez não seja entre a nossa família, mas será que eu estou tendo uma atitude agressiva no trânsito, por exemplo? Ou será que eu estou gritando com o cachorro? Né? Ela está me vendo fazer alguma dessas coisas? Pode ser que ela esteja. Pode ser também, Suzane, simplesmente um horário desregulado de sono. Olha só, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a observar os nossos filhos, a gente vai descobrindo as coisas, é muito real. A gente trouxe aqui, Karina, uma pessoa que vai falar com a gente agora, é a Carol Barros. Ela é mãe e ela, desde quando estava ali gestante, já começou esse processo de estudar, de ler, de buscar a fundo realmente do que se trata a educação. Carol, boa tarde, seja bem-vinda aqui no Entre Família. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Karina, Thiago, todos que nos ouvem. Carol, você comentou comigo que quando estava grávida, uma amiga falou assim para você que a gente se preocupa muito com a gestação, com o enxoval, aquela coisa toda, mas a gente se esquece do maior que vem depois, né? O pós, a educação mesmo dos filhos. E a partir daí você pensou, eu vou ser diferente, eu vou estudar. Conta pra gente esse processo. Exatamente. Quando eu me vi grávida, bom, o começo de tudo, né? Eu gosto muito de estudar, de ler. Sempre, desde criança, fui bem assídua na leitura. E quando eu me vi grávida ali, eu pensei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu já comecei junto com meu marido, que também é um super leitor, me incentiva muito a buscar, né, o conhecimento, enfim. A gente começou a pesquisar o que a gente tinha que ler, quais eram as fases, quais eram as etapas, e aí já começou a fazer uma seleção de assuntos, temas, livros, autores, enfim, que a gente, né, que seria interessante a gente ler. E aí eu comecei mesmo desde ali a gravidez, que tipo de comida que eu deveria ou não deveria comer. Depois também, bom, o que eu vou fazer com a criança assim que ela nascer? Então tem que ter algum tipo de cuidado, primeiros socorros, o sono da criança, como que ela vai se desenvolvendo. E foi assim que a gente foi criando essa rotina de estudar mesmo para aprender a ser pai e mãe, porque tem muita gente que acredita assim, né? Bom, quando a gente se torna mãe,
Deus nos dá ali, no momento do nascimento, uma inspiração divina. É verdade, eu acredito nisso também, mas eu acho que é nossa responsabilidade moral e, sobretudo, espiritual, ir atrás e aprender o que a gente vai enfrentar ali pela frente nos mais variados assuntos que envolvem a criação de uma criança, né? E o legal de você e seu esposo, Carol, é que vocês se dividiram, porque são muitas, né, as informações existentes hoje. Vocês dividiram, você faz leituras para uma temática, ele faz outras leituras de outra temática, e aí vocês têm um momento que vocês trocam essa figurinha. Exatamente. A gente foi buscar, obviamente, referências. A base de tudo é a orientação bíblica, né? Evidentemente. A gente tem uma série de princípios bíblicos a serem seguidos, autores como Ellen White, por exemplo, que é a nossa base desde sempre, desde o momento zero que a gente descobriu a gravidez. Nós lemos juntos, por exemplo, a orientação da criança, e depois a gente meio que tentou ir se dividindo. Meu marido é pastor, então ele já tem aquele afã pela leitura, né, espiritual. Então já selecionou ali alguns livros, eu parti um pouco mais para a parte do funcionamento ali do cérebro, das emoções da criança, e aí a gente troca bastante esse aprendizado que a gente adquire aí com as leituras. Alguns livros que a gente achou bem importante, a gente fez uns fichamentos, né, uns bullet points, e está sempre ali tentando discutir e procurando pessoas que também nos indiquem, né, obviamente, novos temas. É sério, né, Carol? Tem fichamento e tudo, coisa que a gente fazia lá na nossa época de faculdade, com bibliografias que os professores nos passavam. E isso é incrível de ver você e seu esposo falando. O seu filho tem 1 ano e 9 meses, que é o João Pedro. O que você já viu, assim, em teoria, nos livros, você e seu esposo, e que você aplicou para essa fase, por exemplo, que ele está vivendo, e que você vê que realmente faz diferença? Nossa, gente, nos mais variados aspectos, assim, desde o sono dele, tá? Que foi uma coisa que a gente estudou muito, leu muito no início, até antes de ele nascer. Como que funciona o sono do bebê? E a gente foi tentando aplicar, né, esses ensinamentos, e a gente viu isso funcionar muito bem, muito de perto no sono dele. Ele é uma criança que nunca deu trabalho para dormir, mesmo desde muito bebezinho. Outra coisa, a questão do cérebro, né? Como que funciona o cérebro da criança, o lado emocional dele, ainda mais agora nessa fase que tá chegando o famoso Terrible Two. Exato, adolescência da criança e tal. E a gente já vê aqui em casa alguns sinais assim de birra, né, de manha. Bom, mas como a gente vai lidar com isso se a gente não souber como que o cérebro da criança funciona, né? Que ele não tem maturidade para entender determinado tipo de castigo ou de punição, digamos assim. Então a gente já viu aplicação de coisas que a gente estudou em tudo, e inclusive, sobretudo, também na vida espiritual dele. Eu sei que toda mãe deve dizer isso, mas meu filho é incrível, porque ele... Não, ele, assim, ele acorda falando Jesus, que é Jesus, que bonitinho. A bibliazinha dele que fica do lado ali da cômoda dele, e vai dormir falando Jesus. Ele gosta mesmo, a Bíblia dele tem um Jesus, uma figura de Jesus na capa, e ele abraça Jesus. Então, é em todos os aspectos da vida, né? Com certeza. Todas as áreas da vida dele, a gente tem visto, de fato, os efeitos dos ensinamentos que a gente tem obtido através da leitura, enfim, dos ensinamentos e dos princípios também que a gente vem buscando compreender. Com certeza, isso é reflexo de todo esse estudo. Carol, eu quero agradecer muito a sua participação, por contar um pouquinho da sua experiência. E olha só, gente, a Carol, ela trabalha também, né? Advogado, o esposo trabalha. Às vezes a gente pensa, nossa, não tenho tempo, mas quando a gente quer, a gente sempre separa um tempinho. Carol, muito obrigada pela sua participação no Entre Família, tá? Eu que agradeço, Daiane. Boa tarde para todos. Boa tarde, Carol. Gente, esse programa só está começando, foi um esquenta, a gente tem que ir para o intervalo, né, Chapa? Mas é uma coisa muito rápida. Continua aí com a gente, que daqui a pouco a Karina tem algumas informações na prática, tá? Para ensinar para a gente aqui. No próximo bloco, ela vai te dar 4 dicas práticas de como você melhorar a educação na sua casa. Então, não perde não, Entre Família volta já. Entre Família já está de volta, para você ver que o intervalo foi rápido, né?
Eu tinha dito que a nossa especialista que está aqui com a gente, a Karina, que é educadora parental, vai trazer 4 dicas práticas de como nós, mães, pais, podemos melhorar a educação em casa. É 4 dicas daquela para você sentar e anotar mesmo, porque é para você pôr em prática. Karina, vamos então à nossa primeira e valiosíssima dica. Vai colocar aqui na TV pra gente. Conheça seu filho. O que seria esse conhecer seu filho e por que é importante? É muito importante a gente se conhecer a si mesmo, né? A nós mesmos, como pais, e também aos nossos filhos. Isso quer dizer conhecer qual é o temperamento do meu filho. Quais são as tendências naturais do meu filho? É uma criança mais ansiosa por natureza, uma criança mais temperamental por natureza, mais retraída? Ou seja, qual é a personalidade do meu filho? E qual é a minha personalidade? Porque quando a gente reconhece isso, a gente consegue identificar os pontos positivos e os pontos negativos e usar isso ao favor da educação. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, um pai que grita. Um pai que sempre está com aquela emoção descontrolada e vai dar aquela bronca descontrolada no filho, dependendo da personalidade, a criança vai reagir de uma forma. E lá na frente, você... Pera, por que meu filho está tão agressivo? Ou por que meu filho está tão retraído? E quando você vai entender as personalidades, você vê que o jeito que você trata com aquela criança tem tudo a ver com o reflexo que ela vai dar depois no comportamento dela. Então, é muito importante que você conheça seu filho, o temperamento, a personalidade dele e a sua também. E a gente até falou em um programa aqui, Karina, sobre isso, né? Que são 4 temperamentos. É o colérico, é o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Você que não assistiu esse programa, vale super a pena. Você pode colocar no YouTube assim, ó, Entre Família, Temperamentos da Criança. Entre Família, Temperamentos das Crianças. Que já vai aparecer para você esse programa e você vai entender todo esse conceito que a Karina está comentando aqui. E isso é importante mesmo, porque dependendo da personalidade do filho, a gente tem que se adequar àquela linguagem para melhor educar, né? Porque... A forma como você fala, a forma como você olha. Um pai irritado olha para uma criança melancólica, por exemplo, a criança não vai reagir, mas ela vai se retrair e ficar super magoada com aquele pai. E vai começar a quebrar aquele laço de amor entre pai e filho, aquele laço de confiança. E você depois vai perguntar assim, mas por que meu filho não conversa comigo? Só quer ficar quietinho no canto? E o problema foi exatamente isso, o jeito que você fala com aquela criança. Então, é muito importante. Já um filho colérico, por exemplo, se você vai com raiva, ele vai responder na mesma altura. E pode ficar agressivo por muito tempo. E você, meu filho tem problema, é super agressivo. E, na verdade, é o jeito que você está tratando aquela criança que está acendendo ou piorando aquela tendência natural negativa. Então, a primeira dica, conheça seu filho. Vamos à segunda, aqui na tela. Rotina. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre o sono do bebê e que apareceu logo de cara a rotina, eu falei, Senhor, eu como uma sanguínea que sou, quase que pura, pensei, como que eu vou conseguir fazer isso aqui? Ó, tem até um reloginho mostrando horário para tudo. Por que a rotina é importante para melhorar a educação? O que a rotina tem a ver com comportamento, com birra, etc? Não importa o temperamento da criança, a rotina é muito importante porque a rotina traz estabilidade para a criança, traz segurança. E às vezes a criança com certeza não sabe dizer, mãe, eu estou insegura porque eu não tenho uma rotina. Ela não sabe expressar isso. Ela vai expressar como? Ela vai expressar com as tendências naturais dela negativas. Então vai ficar uma criança mais ansiosa, uma criança mais manhosa, mais chorona. E o problema pode ser muito bem resolvido com a rotina. A rotina traz essa sensação de segurança para a criança, traz essa sensação de tranquilidade para a criança e ela pode se adaptar ao temperamento dos pais. Então, por exemplo, você é sanguínea, você tem dificuldade de seguir uma rotina com horários, né? Mas você pode seguir uma sequência de atividades. Sem horário? Sem horário. Então, esse grupo de atividades eu vou fazer de manhã. Não importa a ordem, mas até o almoço eu fiz isso. À tarde eu vou fazer esse grupo de atividades. Isso já vai melhorar muito essa sensação de segurança da criança. E você acha que a rotina, ela já mata essa questão da desobediência, ajuda muito. Do chororô, porque Ajuda você muito. quer dar um comando, né, uma situação e a criança não quer aceitar aquilo que tem que ser feito naquela hora? Ajuda muito, com certeza. Porque você vai trabalhando com a criança, que é aquela rotina para ela ter mais tempo para brincar, para a mamãe ter tempo de brincar com ela. Então, você vai conscientizando ao longo do dia e ela começa a colaborar. E se você faz uma rotina ilustrada, que é o que a gente sugere para as crianças, né?
pai fazer aquela rotininha com figuras, ilustrações, melhor ainda, porque a própria criança vai começar a gerenciar a própria rotina. E cobrar da gente. os pais que se cuidem. E eles cobram. Mamãe, olha aqui, né? Isso é ótimo, verdade. é muito importante. E assim, Karina, a gente vai disponibilizar aqui agora, que eu achei muito legal quando a gente conversou. Se você está pensando, meu Deus, como que eu começo essa rotina, como é que eu vou fazer? A Karina tem um material totalmente grátis e a gente vai disponibilizar para você agora na tela. Corre, pega o celular, mulher, pega aí, aponta a câmera do seu celular aqui, tá aparecendo esse QR Code, tá vendo? Fala desse material que você disponibilizou gratuitamente aqui para o nosso público, Karina, e que no final lá tem um apêndice da rotina. Gente, é o seguinte, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo. Você vai lá para o site da Escola Vida Campestre e lá você vai colocar seu e-mail para poder baixar esse PDF gratuitamente. Então, esse material a gente desenvolveu justamente para ajudar nisso, porque grande parte dessas crises de desobediência, elas são solucionadas na rotina. Então, esse material vai trazer o passo a passo de como você montar uma rotina, uma sugestão de rotina, as ilustrações são tão difíceis de achar, já está tudo prontinho lá. Tem algumas dinâmicas que você faz com a criança também e é uma amostra grátis do nosso conteúdo, né, da Escola Vida Campestre. Então, pode baixar e fazer, e você pode fazer no formato que você quiser, com imã, sem imã, com a sequência, sem horários. Então, aproveita, porque é uma ferramenta muito importante na educação. Adorei isso, não sei se dá para disponibilizar ainda. Olha só o QR Code. Aponta a sua câmera do telefone agora para você ter esse material aí de graça, muito bem feito, eu baixei o meu já. Então, você só coloca seu e-mail e vai baixar esse PDF para você inovar aí na sua casa, na educação com seus filhos. Então, a gente viu, Karina, primeira coisa, conheça seu filho. Segundo, rotina. E o terceiro? Quadro de responsabilidades. E como esse Entre Família é um programa incrível, que traz a informação, mas também mostra aqui na prática, a gente tem aqui, dá para ficar ali, diretora, do lado dela? Vou aqui do ladinho para ajudar ela a segurar esse quadro aqui das minhas responsabilidades. Me fala um pouquinho desse quadro, Karina, e por que ele é importante? Esse quadro é uma ferramenta poderosa na educação, porque é uma maneira da gente colocar para a criança de forma visual quais são as responsabilidades dela. Acredite se quiser, Suzaine, tem crianças que não sabem quais são as suas responsabilidades. O pai quer que a criança adivinhe, né? Que entenda ali por osmose, né? Isso é, depois que a gente torna mãe, a gente entende isso. Por que a gente não raciocina isso, né? A gente precisa Porque a gente que tem que ensinar. A gente não só precisa tornar claro, como é muito importante que as responsabilidades sejam relacionadas a uma imagem. Porque a criança não sabe ler, as crianças pequenas não sabem ler, então ela vai memorizar isso através da imagem. E as maiores, que já são alfabetizadas, fica muito mais fácil de você memorizar alguma coisa quando ela tem uma imagem. Então, esse quadro, ele traz aqui as responsabilidades e traz as imagens. É muito importante também lembrar, Suzaine, que esse quadro ele tem várias maneiras de usar. Principalmente para crianças abaixo de 6 anos. Você não vai colocar tudo isso de responsabilidade para uma criança abaixo de 6 anos, né? Isso que eu ia... Pobre da criança. Isso que eu ia perguntar aqui. Não. São muitas responsabilidades, né? Muitas. Então, para criança abaixo de 6 anos, você vai escolher ali 3 responsabilidades, até 5, dependendo ali da maturidade da criança. Você coloca a responsabilidade aqui e aí tem os dias da semana. Isso. Como que é essa relação entre as responsabilidades e os dias da semana? Então, aqui estão as responsabilidades da criança, lembrando, né? Não vai exagerar. Então, você vai explicar para a criança, você vai mostrar para ela quais são as responsabilidades dela, vai ensiná-la, né? E aqui você vai colocando o desempenho dela. É muito importante que a criança consiga se autoavaliar. Lembra que eu falei da raciocinar da causa por efeito? Sim. Então, a gente precisa ensinar os filhos a raciocinar da causa por efeito. Então, por exemplo, a gente coloca aqui esses emojis e então, olha, questiona ela se... Ela você mesma acha? coloca. Ela mesma? Ela mesma coloca. Filho, você então, acha como que foi hoje nas tarefas domésticas? Você tem lá a tarefa de guardar os talheres, né? Ah, mamãe, eu guardei tudo direitinho, sequei. Então, eu acho que eu mereço uma maravilha aqui, mamãe. E lógico que você vai reavaliar, vai ajudar ela a fazer as perguntas. Tem certeza que você guardou certinho, né? Então, ao final do dia, eu venho junto com ele pra gente avaliar como é que foi aquele dia. Exatamente. Crianças abaixo de 6 anos, a gente faz isso 2 vezes ao dia. Ah, 2 vezes ao dia. Porque um dia para uma criança abaixo de 6 anos é muito longo. Então, a gente faz isso de manhã, né? Pode ser um período da manhã. Então, você avalia o período da manhã e depois você avalia o período da tarde. Crianças maiores de 6 anos, uma vez por dia já está de bom tamanho. Olha, importante isso. Então, você avalia, né? A criança avalia. E isso serve também como incentivo. Deus faz isso conosco todo o tempo todo, né? Ser fiel até a morte, da tirei a corda da vida, né? A gente faz aqui com a criança também. Então, olha, filho, se o seu desempenho for ótimo,
Ao final da semana, a gente pode ter aquele piquenique, podemos andar de bicicleta, sempre algo que vai estreitar os laços familiares, nada que vá estimular o consumismo. Nada de consumo, Nada viu, de gente? consumo. Nada de... Mesmo porque depois que chegar uma crise, se tiver sem dinheiro, né, a criança não vai querer mais saber de obedecer, né? Então, sempre alguma coisa que vai estimular os laços familiares. Então, Conexão. Conexão. Entendi. Então, beleza, gente. Adorei esse quadro aqui. Claro que você pode entendeu? fazer um caseiro, né? Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma proposta que nós temos que é mais atraente para a criança. Mas quando eu comecei com um jarrinho com pedrinhas. Então, qualquer coisa está valendo. Um papel com adesivos, qualquer coisa que a criança consiga visualizar o desempenho dela e as responsabilidades. É muito importante. Muito legal. Olha só, dava até para tirar uma foto aí para quem quiser estar em casa e depois fazer. Então, a gente já viu, conheça seu filho, estabeleça a rotina, tenha um quadro de responsabilidades, deixa claro quais são essas regras, né, essas responsabilidades. E vamos, então, agora para a quarta dica. Regras do lar. Como seriam essas regras? Como que faz? Por que elas são importantes? Todo lar que preza pela educação dos filhos precisa de regras. Não existe organização, não existe convívio saudável sem regras. Então, é muito importante que cada lar tenha suas regras, mas, de novo, não vai colocar 50 regras, né? Veja, Deus colocou 10 regras para nós. Então, a gente precisa manter essas regras um número pequeno. Quanto menor a criança, menos regras. E coloque em algum lugar que fique visível na casa. Sempre colocando num lugar visível, com imagens, né? Criança que não sabe ler, pode ser só as imagens, que tenham a ver ali com a regra da casa. E é muito importante que os pais sejam os primeiros a obedecer essas regras, inclusive fora de casa. Então, por exemplo, o grito, que é uma coisa que não é comum. Exatamente. Então, não gritar. Então, você não vai gritar com ninguém, nem Também não mesmo posso com o seu gritar. cachorro quando ele fizer bagunça dentro de casa. Porque na educação, Suzane, vale muito mais o que você faz do que você fala. A criança está em cima de você ali, está olhando tudo o que você faz. Dentro de casa, fora de casa, ao telefone. E é isso que ela vai copiar. O que grava não é tanto o que você fala, é o que você faz. Então, as regras do lar é muito importante que os pais sejam os primeiros a obedecer. Gente, que delícia de dicas. Você viu aí que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Para a gente nos tornarmos melhores pais, mães, pais, enfim. São algumas regras básicas, mas eu tenho certeza que, deu um estalo na sua mente. De você pensar assim, uau, por que eu não pensei nisso antes? Então, a gente viu essas 4 dicas. Conheça seu filho, né? Saiba qual é o temperamento dele, qual que é o seu, como que vocês podem se conversar. Estabeleça uma rotina que fique clara para você e para o seu filho também. Estabeleça um quadro de responsabilidades e tenha as regras claras, específicas, coladas na parede da sua casa, que você cumpra para que o seu filho também cumpra essas regras junto com você. Gente, está gostando do Entre Família? A sua participação eu sei que já está chegando, tá? A nossa diretora falou que já tem participação. A gente vai sentar aqui agora, é isso, diretora? Então vem aqui, Karina, passa primeiro, né? Nossa convidada, maravilhosa. Gostei das dicas, viu? Muitas dicas valiosas. E Já olha só, repensou aí, Chapolin? Você já ficou assim, se eu já olha, repensei? repensou, Estou trepensou? quase que numa faculdade aqui, num doutorado já. E a gente tem interação dos nossos telespectadores, pode jogar na tela aí a primeira. É o Nildo, ele fala assim, o meu filho chora por tudo e eu não sei o que fazer. Ele tem 3 anos e é o filho único. Eu queria saber o que posso fazer para não precisar bater na criança. Karina, Essa pergunta é essa ótima. sempre é o dilema, né? Se pode educar batendo, no caso, batendo, corrigindo fisicamente, né? E no caso dele, Chapa, ele não quer bater, né? O que ele pode não quer fazer? Porque bater, ele não quer então- chegar nesse extremo. Na mira da verdade agora, familiar, não é na mira do Leandro que é da Bíblia, agora na mira Do Entre familiar. Família. Exatamente. O que qual seria uma dica aí para o Nildo, para ele conseguir educar e lidar com a criança dele? Primeira coisa é o que eu falei, raciocinar da causa para o efeito. Será que essa criança, qual é a personalidade dessa criança? Será que ela é uma melancólica, ela é uma fleumática? O que está magoando tanto essa criança? A primeira coisa é checar o ambiente do lar, o contexto do lar. Tem alguma coisa ali que talvez esteja incomodando essa criança? E criança não sabe falar, gente. Ela não sabe se expressar, ela vai se expressar daquela forma que é mais natural para ela. Então, ela, às vezes, está chorando, mas está sentindo falta da mãe, está chorando, mas tem alguma coisa incomodando. Então, a primeira com coisa é fome, isso, está com com sono. fome, o horário de sono está desregulado, a comida está muito estimulante, tem tudo isso. Às vezes, pode até ser um déficit de natureza. A BBC Brasil lançou um estudo recente dizendo que a falta de contato com natureza está causando transtornos nas crianças, inclusive de depressão. Então, Olha, é preciso uma análise
do contexto do lar, é preciso uma análise dos hábitos da criança, para então a gente entrar com as estratégias educadoras, né? E uma estratégia que é infalível, né, depois que corrigiu esse contexto, corrigiu esses hábitos, é o incentivo, que eu mostrei ali, né? Então, não importa se é com quadro, ou se é com pedrinha, ou se é com adesivo, você vai explicar para o filho, chorar não precisa. Você pode conversar com o papai, você pode mostrar o que você quer. E toda vez que você vencer, conseguir se expressar sem chorar, a gente vai colocar uma estrelinha aqui, né? Vai te ajudar. Agora, Karina, o que eu poderia fazer no caso? Por exemplo, o quadro é excelente ideia, Sim. mas como que você conciliar o quadro e não gerar um sistema de recompensa com a criança? Muito importante. Porque muitas vezes barganha, né? a barganha, Isso, porque barganha. senão fica... Eu sinto isso na minha filha, Sim. e toda criança é assim. Tem que cuidar Se ela muito. faz um negocinho e ela ganha um docinho, o que quer que não é seja, a ideia. a tendência é que gere um sistema de recompensas, Sim. né? E barganhas. precisa tomar muito cuidado com isso. Foi muito bom que você Como que perguntou você isso, concilia Thiago. com ele? Como que dá para É muito evitar diferente. isso? Vamos ver a diferença? Olha lá. Filhinho, se você não gritar, a mamãe te dá um doce. Aí a criança com certeza vai gritar. Gente, a gente tem que entender que se fosse suficiente falar uma vez e a criança obedecer, ninguém estaria aqui no Entre Família hoje, né? Mas não é assim, a criança vai testar os limites. Ela sempre vai testar. E se for uma personalidade mais forte, ela vai testar por muito tempo. E o pai tem que ser consistente, coerente, manter firme, né? Então, filhinho, se você gritar, não gritar vai ganhar um presente. Aí a criança grita, daí você fala, tá vendo? Você gritou, não vou te dar o presente. Então, você está sempre atrelando a obediência dela a um presente, a uma recompensa. Isso é barganha. Isso é muito negativo. A gente não deve fazer isso, porque a criança não vai ser ensinada a almejar a obediência, ela vai ser ensinada a almejar o presente, né? Sim. Agora, o sistema de incentivo é diferente. Você coloca a ênfase em outro lugar. Filho, você vai parar de gritar ou vai parar de chorar? Porque aqui na nossa casa ninguém faz isso. É muito mais agradável conversar com alguém que fala no tom certo, ou alguém que consegue falar sem chorar. E Jesus pode te ajudar, a mamãe pode te ajudar, papai pode te ajudar. E a gente vai aqui, ó, toda vez que você conseguir, nós vamos colocar aqui no quadro, uma pedrinha, para você visualizar, a criança é muito visual, o seu progresso. Então, a gente vai ficar muito feliz que você está progredindo. Tá vendo que em nenhum momento foi falado de presente? Nenhum momento foi falado de uma recompensa? Tá falando só de um incentivo visual para ela, né? E eu achei legal, Karina, essa ideia que você traz de reforço positivo. Porque muitas vezes a gente foca no negativo dizendo assim, tá vendo? Você sempre é birrenta, Exatamente. você sempre grita, você é sempre bagunçado, já cansei de falar para você. E aí você traz o oposto. Exatamente. Que é o reforço positivo. E cada vez a criança que ela observar lá que ela foi organizada, aí ganhou a estrela. Reforçou positivamente o comportamento bom. E a sua fala está sempre no positivo. Sempre no Não é mais gostoso quando você é organizado? Você pode achar suas coisas. Só que é muito importante, Suzaine, dizer que o reforço positivo, ele não anula as consequências negativas. Então, vamos supor, essa criança desorganizada. Que consequência seria essa? Vamos lá. É muito importante que a consequência negativa esteja totalmente ligada à desobediência. Porque tem pai que fala assim, você foi desorganizado, não vai comer sobremesa. O que tem a ver desorganização com sobremesa, né? Não tem nada a ver. A criança fica até confusa, né? Porque eu não vou comer, porque... Então, é muito importante isso. Então, vamos lá, você tá com problema de desorganização, o filho larga roupa para tudo quanto é lado. E você vai falar primeiro, filho, aqui em casa a gente é organizado. Aqui no seu quadro, tá vendo? Organização. Você vai mostrar para a criança como colocar as coisas no lugar. Às vezes a criança não sabe, o pai quer que ela saiba instintivamente, não tem como. Vai mostrar como dobra a roupa, enfim, vai dar toda a explicação e vai explicar, olha, toda vez que encontrar suas coisas organizadas, você vai ter essa estrela, esse coração, ou seja o que for. É uma gamificação, né? Isso, você vai Tá ter... muito na moda hoje. Isso, só que... Thiago, eu tenho certeza que quando sua mãe falava com você, você não obedecia da primeira vez. Não, com certeza não. Lá Nem no da Pará, segunda, nem da última. certeza que ele saía correndo, falava pra ela, você não me pega, certeza. Se for sanguíneo, com certeza você fazia isso, né? Os sanguíneos são difíceis, viu? Estou te vendo. Então, olha só, a criança com certeza vai esquecer coisa fora do lugar. Então você vai falar, ai, tadinho, é a mãe panos quentes, né? Ah, coitadinho, tava com pressa. Não podemos ser pais panos quentes. Então você vai falar assim, filho, como você deixou suas coisas fora do lugar? Uma sugestão, gente, não é receita, tá? Tá. Cuidado com as receitas, mas uma sugestão de uma consequência negativa. Tá aqui essa caixa, tudo que a mamãe achar seu fora do lugar vai para essa caixa. E você só resgata ela, se for uma criança que já tem mesada,
Você já só resgata ela pagando um certo preço, sei lá, 50 centavos por peça. Se for uma criança que ainda é pequenininha, não sabe dinheiro, então você vai ficar sem essas coisas por X tempo. Então ela tem que sentir que a desorganização dela tem uma consequência negativa. Vai ter um preço. Porque depois você não precisa ficar gritando, deixa o sapato, Você só simplesmente pega, põe na caixa e pronto. Agora, Karina, o problema é quando no lar não é assim. Como que você vai falar para a criança não grita se você grita? Não. Como você vai falar para a pessoa seja organizado se você não é organizado na sua casa? Então, isso é muito difícil. A gente, primeiro, é uma reforma dos pais para os filhos. Exatamente. Porque os filhos, no geral, tirando a genética e tirando o que é peculiar de cada um, eles são reflexos do que é o pai. Com certeza. A casa, os filhos refletem o que é a casa, né? E você falou do reforço positivo, né? Claro, né? Às vezes a gente tem muita teoria e nem tudo consegue colocar na prática. Mas uma coisa que minha esposa faz muito é assim, por exemplo, ela fez alguma coisa errada, vamos dizer, foi egoísta, não quis dividir. Toda criança é egoísta, Sim, não tem como. Todos nós. Mas a gente fala assim, olha, você não é assim, você é uma menina boa. Jesus e não ela te não fez querendo, totalmente egoísta, não querendo dividir nada. Você é uma menina boa, você gosta de dividir. Porque eu acho que, realmente, se você não tem essa postura, se você enfatiza o que é ruim, você vai taxar, você vai marcar e a criança vai crescer com aquilo na cabeça. Exatamente. Suza, a gente tem que aprender, né? E eu aprendi desde muito cedo que a gente deve respeitar e obedecer a diretora do programa. Entendeu? E a gente precisa chamar um intervalo, o programa está muito gostoso, tem muita coisa para a gente falar, tem muitas dicas, exatamente. Tem muitos comentários que a gente vai colocar no próximo bloco também, mas a gente vai para o intervalo, é rapidinho, é só o tempinho de você ir tomar uma água e voltar, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Entre Família está de volta, hoje falando de um assunto muito gostoso, sobre educação de filhos, como que a gente pode nos tornarmos pais melhores na educação com os nossos filhos. Nosso especialista está dando dicas maravilhosas. Você já ganhou de presente aí uma rotina, né? Para quem está assistindo o programa, já ganhou de presente, certeza que já baixou na sua casa, já está folheando aí o PDF. E agora eu tenho outro presente para você que acompanha o Entre Família, já está acostumado aqui com a nossa revista. Mas para você que ligou a TV hoje, essa revista foi desenvolvida em parceria com alguns especialistas para levar para você esses assuntos que a gente sempre trata no Entre Família. Nas nossas relações dentro de casa, como melhorar a comunicação no casamento, com os filhos, com a sogra, né, com o cunhado. A revista Entre Família foi elaborada, né, cada capítulo traz uma temática diferente e aí no final tem sempre um questionário para você fazer, para você se autoavaliar. Tem ali também um espaço que você pode colocar o seu compromisso. Enfim, é dividida aqui por capítulo, olha só. E aí no final de cada capítulo tem esses desafios que eu falei para você. Essa revista é totalmente gratuita aqui do nosso programa, direto para sua casa, sem custo nenhum, nem o custo com os correios. Como que você faz para pedir essa revista e chegar no seu endereço? É simples. Tem duas formas, ou você liga ou você manda o WhatsApp. Para você ligar, o DDD é 12 21 27 31 21. 12 o DDD 21 27 31 21. Se preferir, pode mandar então o WhatsApp, o mesmo DDD, 98244 4449. São muitos quatros, né? Eu vou repetir para você. 98244 4449. E aí você escreve, olha, eu estou assistindo Entre Família e quero uma revista, né? É o mesmo nome do programa, você não vai esquecer. Quero ganhar de presente a revista Entre Família e aí a nossa produção vai encaminhar direto aí para sua casa, tá bom? Esse é um presente do Entre Família para você. Sua revista está sabendo de tudo aí, você pode saber também, entre em contato com a gente, peça já, como a Suzane falou, totalmente gratuito. E eu estou aqui agora, Karina, com algumas dicas de leitura, porque se a gente está falando de educação, não pode faltar a leitura. Com certeza. Não é mesmo? Não é só assistindo vídeo, tem muita coisa na internet, a gente vê muitos vídeos hoje no YouTube, muita gente querendo contribuir com a educação dos filhos, mas nada melhor do que boa literatura para ajudar a gente, não é mesmo? Com certeza. Você poderia explicar um pouquinho para a gente esses livros que a gente tem aqui e o que a gente pode encontrar de conteúdo em cada um deles? Com certeza. O primeiro livro aqui que a gente indica é o Orientação da Criança. Que é justamente um dos manuais da criança. A gente fala que criança não tem manual, mas tem sim. Bíblia e Orientação da Criança, que ele vai trazer os princípios bíblicos de forma muito prática.
Então, em todos os aspectos, aspecto espiritual, aspecto físico, aspecto moral, aspecto intelectual, esse livro aqui traz vários princípios. Na verdade, não é um livro de leitura, é um livro de consulta, né? Tem que estar na cabeceira aí da cama dos pais para anotar, ler, reler. É muito edificante, vale a pena a pessoa ter esse livro como um livro de consulta constante. Exatamente. Então, enquanto você vai falando, doutora Karina, tem ali na sua tela, vai ter um QR Code, você pode apontar seu telefone. Esse programa está muito chique, viu? Olha só, não é da minha época esse negócio de QR Code, não. Esse é da época da juventude hoje. Nossa assistente de produção aqui, a nossa produtora, Yasmin, ela já é dessa geração aí, viu? QR Code, pode pôr na sua tela aí, tá bom? Enquanto a gente vai falando o nome do livro, o QR Code do livro vai estar na sua tela. Você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code. Ele vai te direcionar ou para a página onde você vai comprar o livro, adquirir esse livro, ou para a página onde você vai poder fazer o download gratuito do PDF do livro, tá bom? Então vamos lá, qual seria o segundo livro? O segundo livro é esse livro aqui, Pais Guiados pelo Espírito. Excelente para qualquer pai educador que está em dúvida. Como que eu faço esse negócio de ler a Bíblia, extrair princípio ou falar com Deus? Isso aqui é uma experiência pessoal da autora. Ela coloca como que ela foi extraindo esses princípios e colocando em prática na casa dela e como que isso transformou o lar dela, que era um lar super agitado, cheio de problemas. Inclusive esse livro está ali também, além do Totem, ele tem aqui, eu posso mostrar para o pessoal. Excelente. É um livro super legal ela da vai contando toda a experiência CPB, dela. Tá? Eu vou mostrar aqui para o meu amigo ali. Pode ser aqui, nessa câmera? Olha aí. Tá aí. Pais Guiados pelo Espírito, tá? É uma leitura muito gostosa e ajuda a gente a entender como que é essa dinâmica. Então, Legal, é um legal. depoimento com várias dicas preciosas. Tá, se você entrar agora no QR Code desse livro, por enquanto ele está fora de compra, né? Tem disponível. Mas já vai estar de novo aí disponível para você. Então você pode anotar, deixa aí, Pais Guiados pelo Espírito. E assim que tiver disponível de novo, você pode entrar no site da editora CPB. Se você quiser, você pode inclusive deixar ali, Karina, o seu contato, né? Para ser avisado quando o livro estiver disponível de novo, tá bom? O QR Code está na sua tela aí, ou você pode entrar no site da cpb.com.br, lá você vai poder adquirir também esse livro. Às vezes o pessoal pode encontrar na internet, usado. Com certeza, assim. sebos, né? Com certeza. Exatamente. Então, e o terceiro livro é o Estudos em Educação Cristã, do Sutherland. Sutherland é um grande estudioso. Esse livro é excelente para quem tem filhos adolescentes. A gente está falando muito de criança pequena, mas não podemos esquecer dos adolescentes, né? Com certeza. Esse livro é muito importante para pais de jovens. O Sutherland, ele foi um grande educador. Ele tinha um sonho de construir uma escola em que a base dessa escola fossem os princípios da verdadeira educação, que eu estava falando lá com vocês. E ele tinha algumas dúvidas. Quem que não tem dúvida? Até um grande educador tinha, né? Então, ele fez uma pesquisa em cima dessas dúvidas de como que ele faria isso, essa escola para jovens, né? E esse livro é justamente o resultado dessa pesquisa. Então, de mão beijada para a gente, para poder entender as dúvidas que ele tinha e como que ele aplicou isso na escola. E isso pode ser extraído muito bem para a realidade do lar. Então, é muito importante. Esse livro tem que estar na cabeceira dos pais também. Karine, isso é muito legal que você falou, porque assim, a gente tem uma ideia de que, tudo bem, eu não sou estudioso na área de educação, e eu tenho minhas dúvidas, mas alguém que nem você falou, um cara estudioso, ele é dessa área, Sim. e ele tem algumas dúvidas, alguns questionamentos, e está tudo aqui, você pode adquirir esse livro, você vai poder também aprender da fonte, de quem escreveu, alguém que vivenciou, tinha dúvidas como você também, mas foi, procurou, estudou, se aperfeiçoou. Então, todo mundo pode. Tem uma frase que diz o seguinte, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, hoje você tem a opção de fazer a diferença na sua vida ou dar uma desculpa. Falar, eu não entendo muito dessa área, eu sou mais da área Hoje em exatas, dia não tem mais isso. Não tem. Não tem mais isso. E o legal desse livro é que você também consegue baixá-lo gratuitamente. O PDF O também, PDF. Né? Então pode jogar na tela o QR Code, está aí, olha só. Você que é antenado na internet, já aponta a sua câmera de telefone, de repente você está do lado da sua vovozinha na sala, no sofá da sala, não se preocupe, que a vovozinha hoje em dia tem celular também, viu? Smartphone. Então você pode ajudar aí a sua mãe, de repente alguém que não tenha acesso ao celular, ou você pode também colocar o site, entrar pelo site e adquirir esse material também, beleza? E temos um último livro, ele não está no totem, mas está ali, se puder pegar para a gente. Eu acho que é o mesmo que a gente já falou, já falamos. Orientação esse aqui, da criança. mas está aqui o livro, para você, de repente, quiser adquirir, tá bom? Entra aí no site da editora, cpb.com.br. Pode jogar de novo, produção, o QR Code na tela? Tá aí. Gostei desse negócio de chamar o QR Code, viu? É muito mais fácil.
Você não precisa decorar o site. É só falar, joga o QR Code. Tá vendo? Então vamos lá. Pode entrar, adquire esse material. Você vai poder, com certeza, ter uma educação melhor na sua família, ajudar, ter uma base na sua família de como educar os filhos. Não tem desculpa, beleza? Vamos lá com a Suzane, porque a Suzane está... Eu vou dar esse livro aqui para a Suzane. Suzane, esse livro é para você, tá? Obrigada. Sério? Para você devolver na produção depois, tá bom? Que coisa. Você pode adquirir o QR Code ali. Você tem celular, aponta não, eu lá aqui, e você vai... gente, eu gosto de coisa de graça, né? Eu aqui empolgada, sendo que eu já tenho esse livro. Eu não sei qual é o lance. Mas eu amei esse programa. Você viu tanto de presente que a gente já deu Tem aqui? muita coisa. A dica dos livros que a Karina trouxe, os PDFs grátis, a rotina que ela trouxe aqui pra gente. Olha... Um monte de presente para vocês, viu, gente? Se vocês continuarem assim, bem interessados, como eu sei que vocês são, a gente vai trazer mais presente esse ano, hein? Com certeza. Vou aqui dar a minha palavra. Não Agora, sei como que eu vou conseguir, mas eu trago. Suzy, eu queria só tirar uma dúvida antes da gente Chamar continuar no interação? assunto. Antes da... Pode ser não interação primeiro, depois eu falo a minha... Não, eu vou falar primeiro, porque senão depois eu esqueço. Fala, Mas assim, homem. a gente abordou isso no finalzinho do segundo bloco, essa questão de entender o temperamento da criança. Sim. E eu confesso que é um pouco da minha dificuldade, você saber, cara, será que ela está me enrolando? Será que ela... Ou não, ou ela é assim mesmo, no sentido de, tipo assim, às vezes você acha que a criança está fazendo uma birra porque, sei lá... Te manipulando? Tá manipulando. Ou... E às vezes não, às vezes é uma fome, que nem você falou, é a rotina. Às vezes ela não está te manipulando, às vezes é só o jeito dela. E Às vezes ela não entendeu o que ainda você não está entendeu. falando. E outra, ela não sabe se expressar para dizer o exatamente. que ela está sentindo, principalmente quando é bebê. Então a pergunta Mas- é, uma criança de 5 anos, ela... Exato, não precisa nem fazer a minha pergunta não, mas é como a gente entender comentário. realmente e se colocar no lugar dos filhos, sabendo que existem faixas etárias diferentes. Em cada faixa etária, quando é bebê, quando é criança pequenininha, quando é um adolescente, quando é um jovem, vai ter uma forma diferente de se expressar. Como que a gente pode se colocar no lugar da criança e entender como se comunicar com ela também? Então, a principal é exatamente o que você falou, é entender qual que é o temperamento dela. Porque você entendendo qual que é o temperamento, ela é uma sanguínea, ela é uma fleumática, você vai conseguir entender como se colocar, como você falar, como você dar uma ordem. A gente estava falando aqui na hora do intervalo, né? A Suzane contando do filhinho, né? Que tem dificuldade de guardar os brinquedos. Eu falei assim, ele é sanguíneo? Porque Como a mãe. Como a mãe? Então, o sanguíneo tem essa dificuldade. Então, quando você sabe disso, não é que você vai desculpar a criança. Ah, ele é sanguíneo, então deixa ele não guardar os brinquedos. Não é isso. Vai saber como lidar. Você vai saber como direcionar aquela criança para guardar os brinquedos sem ter aquele conflito, sabe? Mãe gritando, criança chorando. Você vai saber conduzir essa criança. Então, meu filho é fleumático, então eu sei conduzi-lo. Eu sei que eu não posso interrompê-lo no meio de um pensamento, eu preciso deixar ele terminar aquele pensamento, vai ter menos conflito. Então, quando você conhece o temperamento da criança, os conflitos diminuem muito. E os sintomas de desobediência também, porque você foi lá na raiz. Então, é muito importante isso. E essa coisa da manipulação, assim, tem uma idade que a gente começa a observar que é manipulação mesmo? Tem Crianças- algumas personalidades que são muito manipuladoras. Agora, a gente não pode deixar de lado que existe, sim, a questão do egoísmo, a questão da rebeldia. Isso existe. A gente não pode colocar a culpa só no ambiente do lar, né? Existe essa questão interna, a gente sabe disso, né? Todo mundo... Somos seres- todos Exato. pecadores, né? Mas assim como a gente tem dúvidas e tem O pessoal de questionamentos, casa o pessoal também. também tem, Suza. Estão cheios de Vamos lá, dúvidas vamos para aqui. a próxima interação, pode jogar na tela aí? Quem está chegando agora é a Jane Costa. Boa tarde, viu, Jane? Ela está dizendo o seguinte, sou fã do programa e hoje o tema é muito importante para a minha vida. Jane, eu fico muito feliz de você gostar do nosso programa e saber que o tema de hoje está indo de encontro com o que você precisa, ao encontro, né? Pois tem um filho que é muito grudado em mim e tem pouca conexão com o pai. Fico preocupada, pois creio que o filho tem que admirar e ter o pai como exemplo. O que fazer para estreitar essa lacuna entre os dois? Só para constar, infelizmente, meu esposo é muito estressado e sem paciência. Vixe. A gente já tem aí o porquê que ele é muito grudado com a mãe e não com o pai, né? Então, a criança até uma certa idade, principalmente crianças de 6 anos para baixo, elas são naturalmente mais grudadas com a mãe mesmo. Isso é natural. A gente não precisa ficar preocupado, né? Ela vai ter a interação com o pai, mas tem muito ainda do nenê, né? Da primeira infância. Então, esse estar com a mãe é muito natural. Mas se o pai é estressado, o pai toda hora está dando bronca, não está ligado no contexto, só está em cima da criança, naturalmente a criança não vai querer ter uma conexão com esse pai, né? Vai preferir estar com outro cônjuge. O que você acha que a Jane pode fazer? Porque eu entendo que a Jane, já sabendo que o pai é estressado sem paciência, já tentou conversar com ele, talvez não teve sucesso.
O que ela, como mãe, ela pode fazer, já que ela não tem como Mudar a atitude do mudar a pai, atitude, né? porque ela não tem como substituir esse pai, né? Forçar ele a fazer alguma coisa. O que ela, como mãe, pode garantir para que essa criança fique bem? O que ela pode garantir é fazer a parte dela muito bem feita. Então, ela vai suprir a necessidade emocional dessa criança, ela vai suprir toda essa necessidade que a criança tem. Mas, ao mesmo tempo, o que a Jane pode fazer é promover atividades em família, em que ela esteja junto e o pai também. Então, ela vai ali ajudando esse pai a ter o equilíbrio. Então, vai promovendo talvez uma atividade que ela já sabe que o pai não vai ficar tão estressado, vai tirar o pai daquele ambiente que o estressa, talvez uma caminhada, ou se ela vai fazer um piquenique, vai começar a pôr esse pai em situações em que ele naturalmente fica um pouco menos estressado e vai ali conduzindo as coisas para que esse pai consiga interagir melhor com o filho. Então, é muito importante que ela tenha isso em mente. Ela vai fazer um planejamento em cima disso. Uma estrategista agora. mesmo. Estrategista. E Muito colocar, bom. lógico, né, Deus ali no meio, né? Com certeza, Que vai sempre. amolecer o coração desse pai. Com certeza. Acima de Me tudo. identifico um pouco aí com um pai nervoso, estressado, viu, Suzane? É o quê? Tem que confessar. É o quê? Esse é para um outro programa, tá? Nossa, gente, é o assunto para o olha, próximo programa. cheio de... Vai lá, pode jogar na tela mais um comentário aí. O comentário é da Camila Camilo. Olha só, ela diz o seguinte: amando as dicas. A gente também, viu, Camila? Mas tenho dificuldades na aplicabilidade, pois o meu filho é autista. E a gente, inclusive, recebeu uma convidada aqui Foi. falando do filho autista e tal. Há uma dica mais específica para pais com crianças que estão dentro do espectro? Meu filho é Benjamin, tem 5 anos. Foi Camila. bom que você disse sobre o programa. Se a Camila não assistiu, viu, Camila? Pode jogar aí no YouTube. A gente teve um programa Legal, agora legal. esses dias. Se alguém da produção lembrar a data e me falar aqui, a gente falou sobre autismo na infância. Então tem esse programa ali para você assistir. Tem umas dicas muito Porque é legais. totalmente diferente, né, Suza? É Tem diferente. toda uma maneira de lidar com isso, né, Karina? Tem sim. E o autista, ele é um presente para os pais. Porque se o pai de uma criança sem esse diagnóstico precisa se autoavaliar constantemente, o pai de uma criança autista mais ainda. Porque a criança autista, ela raciocina muito da causa por efeito, o tempo todo. E para ela é muito importante a questão da rotina, a questão de ter tudo no lugar, né? Então, o pai precisa realmente, para o bem-estar da criança, se policiar muito nisso. Ela diz que tem problema na aplicabilidade. Então, esse é um problema geral. As pessoas até começam a fazer uma rotina, até começam a fazer um reforço positivo, ali uma semana depois já esqueceu tudo, né? Então, é muito importante que o pai, a mãe, seja constantemente se lembrando que esse esforço dele, colocar essas coisas em ordem, colocar essas coisas em sequência sempre, vai refletir diretamente no comportamento da criança, que vai trazer mais felicidade para o lar, né? E a criança autista, ela se dá muito bem com coisas lógicas, coisas que façam sentido. Então, é muito importante que ela traga esses conceitos abstratos para o lúdico. Então, ela explique ali com os brinquedinhos por que é importante ele guardar as coisas, por que é importante ele fazer o que ela está precisando que ele faça. Explique, mostre, faça com ele, torne bem lúdico, bem assim, visual. Ele vai entender, vai responder bem melhor. Vamos para mais uma participação do pessoal de casa, amando vocês aqui com as perguntas, viu, gente? Quem está chegando agora é a Maíra Marques. Tá ansiosa para ler aqui, hein, Maíra? Nossa produtora que agora é mãe, a gente troca algumas figurinhas, né, de vez em quando. A Maíra está dizendo o seguinte: Karina, acredito que tão importante quanto estudar para ser pais, pensando nos filhos, há necessidade de estudar para ser pais, pensando nos próprios pais. Muitas vezes o foco fica nos filhos, mas os pais também precisam dessa atenção. Aliás, observa-se que o comportamento dos pais tem grande influência sobre o comportamento dos filhos. Foi o que o Chapolin falou sobre a reforma, né, Karina? Essa reforma de comportamento e tudo que a gente quer que a criança faça e que a gente acredita que é bom, tem que começar de nós, não é? Com certeza. A criança vai copiar o exemplo dos pais, é o que eu falei. Na educação vale muito mais o que você faz do que você fala. Então, se você apresenta um certo tipo de comportamento e quer que a criança tenha outro, é impossível, pode desistir. A criança vai copiar aquilo que você fez. Então, é muito importante. Lá em casa a gente teve, ainda tem, né, algumas questões, Chapolin fazendo as confissões dele, eu fazendo as minhas. Tem que ir para o intervalo, mas eu vou deixar essa aqui no ar para a gente pensar, né? A questão da alimentação.
É uma coisa que a gente, quando tem filho, a gente quer que ele coma o melhor, né? Só as frutas, as verduras, os legumes E a gente tal. não dá o exemplo. E a gente acaba não tendo essa mudança conforme a gente quer. Até certa idade, vai. Mas aí depois vira ali a chavinha, a criança observa. Ou vive abrindo exceção. É mais exceção do que regra, né? Aí A criança desanda. confunde mesmo. E ela vai copiar exatamente aquilo que você não quer. É isso, minha gente. Então, a mudança começa da gente mesmo. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta tem mais dicas, tem mais a interação de vocês. A gente vai contar também um pouquinho do projeto da Karina. E você não pode perder para ficar por dentro de como funciona e quem sabe você participar também, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta, falando sobre escola de pais. Eu havia comentado aqui no programa que a nossa especialista, além de ser educadora parental, ela também é uma das fundadoras da Escola Vida Campestre, que junto com seu esposo e mais alguns parceiros, eles administram esse lindo projeto que é online. E agora eu vou receber o esposo dela, que é o Davidson Figueiredo Deana, junto com a sua filhinha de 10 anos, a Graziela. Sejam bem-vindos. Obrigada, viu, Davidson? Muito obrigado, Suzy. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Também um abraço aqui para as queridas famílias da Escola Vida Campestre e todas as famílias educadoras, né? E estamos aqui hoje com a nossa equipe. Eu tô vendo essa equipe devidamente uniformizada. Davidson, conta pra gente do que se trata esse projeto da Escola Vida Campestre. Você que é o diretor da escola, né? A Escola Vida Campestre, ela nasceu de um sonho e de uma pergunta que a gente fez. Será que é possível a gente ensinar apenas com os 4 livros da verdadeira educação? A Bíblia, a natureza, o trabalho útil, as experiências da vida? E foi impressionante. Quando a gente começou a desenvolver isso, começamos a colocar no papel de que maneira todo o conteúdo que a gente pode imaginar para a educação pode ser extraído dali. E o mais interessante, sabe o que foi, Suzy? O quê? Tudo aquilo estava exatamente igual e a mais do que o BNCC do MEC traz. Olha. É impressionante, é lindo tudo isso. E aí a proposta da escola é ajudar as famílias que desejam pegar aquele conteúdo acadêmico que está ali nas caixinhas da mente da criança e às vezes não faz sentido. Às vezes a criança fica perdida, ela sabe, ela conhece, mas isso pode vir para a vida prática. Então, apresentar de uma forma lúdica, de uma forma prática, que faz sentido para a criança, com atividades como costura, como horta, experiência científica. Imagina aquelas coisas de matemática que é difícil de entender, né? Às vezes fica aquela coisa difícil. Na costura, é impressionante como tudo isso vai se desvendando de uma forma simples ali para a criança. Então, por exemplo, vamos falar de um bolo. Ali Isso. naquela receita de cozinhar de bolo, você, né, com as técnicas que vocês ensinam, você já consegue ensinar para a criança matemática, medidas, é tipo isso? Exatamente isso, porque tem culinária saudável, tem terapia natural, e a gente fala da matemática na prática, né? Onde você tem tudo isso junto, e mais o empreendedorismo. Que a criança ela pode fazer isso, não só para o desenvolvimento dela, mas também para o desenvolvimento dos outros, aprender a servir. Tudo isso ali no dia a dia. Você falou sobre costura, a Grazi tem uma participação dela nessas aulas, não tem, Grazi? Você ajuda com o quê lá na escola? Eu ajudo fazendo tutoriais de costura. Ai, que Ensinando bonitinho. meus amiguinhos. Ensinando os amiguinhos. Lembrando que a escola, ela é online, né? Totalmente online. Então, se você está nos ouvindo aí, nos vendo e participando com a gente aqui, já pode acessar o site escolavidacampestre.com.br. Tem aqui também o arroba campestrevida, e você entra lá para poder se manter informado e como participar. Agora, David, só esclarece uma coisa. Você falou sobre a vida acadêmica, né? A Escola Vida Campestre, ela só funciona para as crianças que já estão na escola ou não? Por exemplo, se eu tenho um filho que ainda não está em idade escolar, eu posso participar? Posso ser uma aluna de vocês? Às vezes é difícil de uma mãe ou de uma família conseguir compatibilizar isso com filhos em idades diferentes. E isso foi algo que nós buscamos atender. Então, não importa qual seja a idade, todos podem fazer parte desse programa, todos somos alunos. Ele é focado em crianças, no caso da parte acadêmica, de 6 a 10 anos. Só que como a gente parte de um princípio da Bíblia, onde nesses 3 anos do currículo a gente estuda todas as histórias bíblicas e dela extrai tudo isso, então é muito gostoso onde a família está envolvida naquele tema. Então aquilo tem uma aplicação prática, por isso que ele traz para todas as famílias. A mãe não precisa ficar desenvolvendo atividades para uma idade, agora outra idade está tratando de um assunto totalmente diferente. Vale para toda todas a as família idades. ali. E isso a gente dá todo o apoio. A gente tem ali, faz parte do programa, o apoio pedagógico, também encontros mensais que a gente faz, para que a gente tenha isso ali na prática, né? É difícil colocar isso na prática, mas é muito gostoso. O ambiente familiar se torna aquele esquema de imersão. É gostoso? Não sei quem já fez a imersão, né? A imersão no conhecimento torna ele muito mais prático, mais lúdico. E essa é a proposta.
Davidson, muito obrigada. Obrigada, viu, Grazi, pela participação, acompanhando a mamãe, que já estará liberada para vocês, tá bom? Vou chegar aqui novamente na Karina e no Chapolin. Muito legal essa coisa eu fiquei curioso, eu achei que ia dar para ir nessa escola lá, já passar um final de semana. Eu estava achando até que era uma pousada já, tava querendo... Você queria era folga, né? Karina, tava querendo já ir para esse negócio aí, cara. Você quer ir para um spa, Mas você viu, Chapa, é online, então você pode fazer as coisas em casa, sempre nesses 4 ensinamentos. Eu sei que o nosso tempo está super curto, mas, por exemplo, ele falou sobre trabalho útil, que é uma coisa que a gente ensina a criança na prática. Só dá esse exemplo do trabalho útil para o pessoal de casa entender... O que é isso, trabalho útil? Trabalho útil é você envolver a criança ali no dia a dia da família, para a criança entender que a família é uma equipe. Ninguém está ali para ser servido, a gente está ali para servir uns aos outros, né? Então, exemplos de trabalho útil é você envolver a criança a ter uma responsabilidade. Então, ela vai ser responsável por lavar a louça, ajudar no jardim, mesmo que você more num apartamento, né, desenvolver ali algumas atividades de jardinagem. E nisso ela vai aprendendo vários conceitos, não só o conceito da responsabilidade, como ciências, matemática, português, tudo envolvido nessas atividades práticas do dia a dia. E é o que a gente está falando, né, Karina? Essa escola, na verdade, elas são para os pais. A criança vai aprender... Mas vocês, como tutores, vocês ensinam os pais Exatamente. a como ser bons pais. Resumindo, é isso, entendeu? Então, se você está pensando assim, gente, o Entre Família veio falar sobre uma escola de pais. E cadê a escola para eu me inscrever? Tá aí, Escola Vida Campestre. E não é uma pousada como eu achei que era, a gente ia passar o final de semana já. Mas querendo passear. Todo mês lá, nos nossos encontros presenciais, então, estão convidados. A gente vai, viu? Vamos lá, passar um final de semana, já estou me convidando aqui. Prepara a comida lá que eu como bastante. Pode jogar na tela. É bodybuilder. Exato. Não, nem tanto. Pode pôr na tela, tem mais participações com a gente. A participação do Misael Quintas Messelli, provavelmente ele é lá da África, na Angola, provavelmente. Muita gente, viu, doutora, aqui da África participa com a gente, principalmente Angola, que fala português. Olá, estou acompanhando o programa daqui de Angola e estou achando muito interessante. Sou casado há 1 ano e felizmente ainda não sou pai. Ou, não sei se felizmente ou infelizmente, mas vai chegar, não se preocupe, sua hora vai chegar, viu, Misael? Aí eu quero ver, o bicho vai pegar pro seu lado. Não assusta ele. Na verdade, há um receio dentro de mim quando vejo uma criança revoltada ou rebelde, se é assim que posso chamar. E isso não me motiva a ter filho agora, porque eu acho que não estou preparado para tamanha responsabilidade e acho que não é o momento certo. É errado pensar desse jeito, Karina? Nossa. Tenho certeza, Você sabe que agora o que você responder, esse homem ou ele vai ter filho ou não. Vai ter filhos ou não. Se segura, Olha, Misael, a descendência do Misael depende da sua resposta. Não só do Misael, mas como de vários pais. E eu aproveito... Não, fala aí. Deixa ela responder, você não pode. Você eu não tenho pode, você um assusta. exemplo muito bom depois para te falar. Quem nunca sentiu medo de ser pai? Acho que todo mundo, em algum momento, sentiu aquele frio na barriga. E agora? Agora chegou a minha vez. O que eu vou fazer? E se ele for um rebelde, né? Que nem o Misael está falando. Misael, isso é super normal, né? Isso acontece mesmo. A gente tem esse friozinho na barriga e isso é muito bom. Porque vai forçar a gente a ir atrás do conhecimento. Então, Misael, se você for atrás do conhecimento, for atrás do nosso mentor, que é Deus, ele vai te ajudar a criar o seu futuro filho de forma que ele não seja um rebelde. Você não precisa ter medo. Você tem que ter medo da ignorância, né? Exato. Ficar, eu tenho medo, não vou ter filho e vou ficar nisso. Não pode se acomodar. Então, o medo nem é do filho rebelde, o medo é de ser acomodado. Mas o medo é importante. Uma vez eu fiz um rapel, quando eu apresentava um programa de esporte de aventura aqui, que o instrutor falou assim, o medo é a minha melhor ferramenta. Exato. Porque no dia que eu perder o medo, eu posso errar, porque eu vou ser descuidado. Eu posso fazer de qualquer jeito. Então, para mim, o medo me ajuda. E eu achei interessante isso. Mas a experiência, tem um amigo nosso aqui chamado Janilson, você deve conhecer. E um dia estava na mesa aqui no refeitório da Novo Tempo, estava eu, ele e o Robinho do Arautos. Sei. A gente recém tinha com um filho ali de 1 aninho e um pouco. E a gente começou a falar assim, a gente não estava falando, nós estávamos, como que seria, desabafando a realidade de pai. Queria até ouvir esse desabafo entre pais, viu? Suzane, dava um programa. No final da conversa, o Genilson falou assim, cara, vocês me desanimaram a ter filho, eu não quero mais ter filho. Poxa, Daí, chapa. mas era tudo em tom de brincadeira, né? E ele mas não teve filho até hoje?
Não, ainda não, mas eu acho que não é por causa disso. Eu acho que ele realmente está querendo... É recém-casado, não tem... Mas não é sabe, tanto Tiago, tempo. é muito importante isso que você falou, porque é muito importante a pessoa avaliar o tamanho da responsabilidade. Porque às vezes as pessoas vão tendo filhos sem avaliar o que elas têm que fazer depois. Então, isso que você falou, isso que o Misael está falando, acho que ter medo porque o filho vai ser revoltado é um medo, assim, que a gente precisa cuidar um pouquinho, né? Porque se a gente estiver conectado, estiver estudando, Vai dar é certo. pouco provável que isso vai acontecer. Mas você tem que avaliar, eu estou disposto a me doar? Estou disposto a servir essa criança? Estou disposto a estudar e a mudar a minha vida? Porque quando a criança vem, a gente viu aqui no programa, é Tem que se doar. rotina, é regra, você tem que seguir a regra, você tem que ser o exemplo. Então, se a pessoa não está disposta a isso, então é melhor realmente que fique sem filhos. E o Chapolin entendeu isso rápido, Karina. Ele pedalava todo domingo, daí depois ele parou, não, vou anunciar... pedalava algumas vezes, não, agora é só domingo. Depois, outra vez, encontrei ele, agora não sei de quantos dias. Hoje, ele já não pedala mais e ele não tem mais bicicleta. De bicicleta. Hashtag fica a dica, viu, Gleick? Aí, para vocês. Mas eu acho interessante isso aí, porque eu também... Eu tenho esse medo, hoje eu já tenho um filho, mas eu tenho medo porque eu projeto muito no futuro o que a criança vai ser. A minha esposa fala, cara, para de neurose, de pensar nisso agora. Não quer dizer que a criança fez isso hoje, é que ela vai ser um delinquente no futuro, não é isso. Cada fase tem seus desenvolvimentos, né? Então vamos lá, tem a última participação, pode jogar na tela? Pena que o programa tá Suzane, acabando. pode ler que minha vista já Não foi dá embora. mais? Não dá mais. Fredilene chegando aqui, boa tarde. Gostaria de saber o que fazer quando os pais não têm unidade na aplicação das disciplinas. Boa. Ai, Karina. Esse E é um agora? problema Boa. grave. Porque Grave mesmo, porque quando os pais não têm unidade, a criança fica totalmente perdida. Ela não sabe o que é correção, qual que é aqui de casa. Um faz uma coisa, é o tal do pai extintor e o mãe panos quentes. Você já ouviu falar dessa? Já ouvi Pai falar. extintor é aquele que só entra em cena na hora da birra. sim. Então ele já vem gritando, geralmente é com agressividade, e a mãe panos quentes vem, não, ele não fez isso por mal. Então é um exemplo típico, a gente já vê isso em vários casos, né? E realmente a criança fica confusa, ela não sabe nem o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, qual que é a consequência daquilo, quem que ela atende, e ela sempre vai tender para aquele pai que acoberta mais, né? Então, realmente, a essa unidade... dica seria já fazer um encontro de casal, A né? dica é Começar lá. realmente esses pais se informarem, começarem a estudar sobre o assunto, começarem também a identificar os próprios temperamentos também. Entre os dois, entre o marido e a mulher. Primeiro, porque se o casal não está unido, o casal não está ali coeso, né, nas suas atitudes, nos seus objetivos, a casa não vai bem, os filhos vão ser realmente desestruturados. Então, é muito importante que esse casal se conecte, né? Então, buscar Deus juntos, começar a estudar mais juntos, entrar em contato com outros pais que têm essa unidade para poder trocar experiência. Então, é muito importante isso, né? Orar um pelo outro e buscar ajuda também, né? Em alguns casos, né? Um profissional que vai poder atendê-los, porque é muito importante essa base. O casal precisa estar juntos, né? Com os mesmos objetivos. Muito bom. Cara, passa muito rápido. Infelizmente acabou o nosso programa. Vocês acreditam? Passou muito rápido. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui, Karina, que veio lá de Itapeva para compartilhar os seus conhecimentos. A gente vai deixar aqui agora os contatos. Você pode falar de novo para mim o site e o Instagram para o pessoal entrar em contato com vocês? Sim, eu que agradeço, viu, gente? Foi muito gostoso. O nosso site é escola.vidacampestre.com.br e o nosso Instagram é @campestrevida. Vai ser um prazer receber o pessoal lá, né, com as suas perguntas, olhando o nosso conteúdo. Vai ser bem gostoso. Karina, foi uma aula pra gente, viu? Passa rápido, 1h30 só de programa, mas foi uma aula. Eu já posso sair com um diploma pós-graduado E a gente quer ver, então, fotos de você aplicando isso na prática, do seu quadro de Com responsabilidade. certeza, vamos ver se daqui uns 5 Já anos. está cobrando daqui uns 5 anos. Gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, corre lá no Instagram para poder fazer as perguntas para a Karina, que ela vai responder para vocês. E é o seguinte, quem está chegando aí agora é o Vida e Saúde, hoje falando sobre incontinência urinária, como prevenir os escapes. A gente tem a Teru aí para conversar com a gente hoje. Boa tarde, Teru! Tava com saudade, tá Teru de voltou. volta. Assumiu a casa de volta. Já peguei o Chapolin e trouxe pra cá, ó. Eu tô feliz de ver ele aí. Tô aí. Eu quero até mandar um beijo pra Karina. Ela não me conhece, mas eu já sou até cliente dela. Já comprei o quadro Que legal. de atividades em casa e vou assistir esse Entre Família depois. Vou procurar lá no NT Play porque eu quero assistir ele na íntegra. Parabéns aí pela pauta, viu, gente? Olha que honra saber disso, né?
Fiquei muito feliz. Eu também. Ó, hoje o papo aqui no Vida e Saúde é incontinência urinária. Eu quero convidar todo mundo que gostou do Entre Família para ficar com a gente aqui, porque além desse assunto interessante, que é pouco falado, é aquele assunto tabu, né? A gente quer trazer aqui o que dá para ser feito para resolver esse problema e também maneiras de prevenção e tratamento. Além disso, a gente vai trazer aqui aquela oportunidade para todo mundo fazer atividade física. Tem Acerte o Passo aqui no Vida e Saúde hoje. E a receita tá de babá. Tem sorvete de morango, receita facílima, natural. Karina, você vai gostar dessa, vai fazer para sua filhota. E, Chapolin, quero agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. Esses dias arrasou por aqui. Flavinha junto de você, né, Suzane? Tamo junto, viu, ô, Teru? E olha só, eu não tô hoje no programa Vida e Saúde, mas eu vou passar aí depois para tomar esse sorvete. Mas eu já ia Arlete falar. te ama. Poxa vida. Eu já ia falar, o Cris não tá aqui hoje, Teru, vai sobrar sorvete pra mim, porque Pois ele sai é. na minha frente e ele come tudo. Não Tchau, Teru, sei. obrigada. Até Valeu. Valeu. E a você de casa, tchau, obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 2h30 da tarde, já anota aí, tá? Beijo, obrigada, Até mais, Chapa. Suene, até mais.